Salve, salve, galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí, professor Emanuel Tadeu na área, né? Galerinha do Estou Preparado, a galerinha mais preparada do Brasil. Pessoal, vamos mais um bloco de questões sobre a aplicação da lei penal no tempo, tá? Que são aqueles 3 primeiros artigos, né? Artigo 1º, 2º, 3º, né? Tranquilinho. E lembrar sempre, né? 90% dessas questões é tudo letra de lei. Tudo letra de lei. Então, fica aí na boa, não é? Não se chateia, porque muitas questões parecidas, mas é isso aí, tá certo? Importante é você saber aplicar os 3 artigos. Suave na nave, vamos trabalhar. Antônio está sendo processado pela prática do delito de furto qualificado. Aqui, ó. Furto qualificado. Artigo 155, né, do furto. É correto dizer, em caso haja mudança das normas que regulamentam o procedimento comum ordinário. Olha, mesmo, veja só, ele cometeu um crime e ele está dizendo que existia uma lei e agora existe outra lei. Acabou-se. Aqui temos a aplicação do artigo 2º, pessoal. Aplicação do artigo 2º. O que o artigo 2º diz? Os atos, né, regidos pela essa nova lei, continuam. E os atos regidos pela lei anterior, continuam os fatos anteriores. Acabou-se. Então, a nova lei se aplica ao processo no estágio em que se encontra, se concluída a fase de instrução. Não. Seja a fase de instrução, a fase de não instrução, vai caber a nova lei. A nova lei apenas se aplica se benéfica ao acusado. Não, lembre-se que a lei processual penal não se aplica o princípio da retroatividade. Os atos praticados sob a vigência dessa lei aqui que é anterior são válidos? São, claro. A nova lei se aplica ao processo no estágio que se encontra, apenas se ainda não recebida a denúncia contra Antônio. Recebida ou não, vai ser aplicada a nova lei. Os atos praticados sob a vigência da lei anterior precisam ser ratificados. Não, eles são válidos. Eles são válidos. Questão de número 12. Em relação à aplicação da lei processual penal no tempo, é correto afirmar: aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Certíssimo. Aplicação literal do artigo 2º. Tá? Então, os atos realizados sob a vigência da lei anterior serão válidos. A lei posterior, de que qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Não. Mais uma vez, o princípio da retroatividade não se aplica ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal reger-se-á em todo o território pelo Código de Processo Penal. Cuidado. Aqui você tem a regra, tá? A regra. Por quê? Porque lá no artigo 1º tem assim, ressalvado casos como, por exemplo, os crimes militares, Código de Processo Penal Militar. Então, em relação aos crimes militares, vai ser aplicado o Código de Processo Penal Militar e não o CPP. A lei penal processual, a lei processual excepcional temporária, não existe. A lei excepcional temporária, ela é do Código Penal, aquela prevista lá no artigo 3º do Código Penal. No Código de Processo Penal não se aplica a lei excepcional ou temporária. Por quê? Porque aplica-se o quê? O artigo 2º, não é?
porque deve ser aplicado de imediato o artigo 2º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Emanuel, peraí. Vamos apagar aqui, Emanuel. Emanuel, isso aqui está correto, Emanuel. Isso aqui está correto. Está ipsiliter, ou seja, de acordo com o artigo 3º, Emanuel. Opa, olha aqui. De acordo com o artigo 3º. O que foi que a questão pediu? Aplicação da lei processual penal no tempo. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a aplicação da lei processual penal no tempo? Não. Se ele perguntar de acordo com o processo penal, aí eu teria duas respostas. Letra A e letra E. Mas aqui a pergunta se liga na pergunta. Ele está falando sobre a aplicação da lei processual penal no tempo, que não tem nada a ver com a interpretação do Código de Processo Penal. Entenderá? Então, se liga. Questão de número 13. Sobre a aplicação da lei processual penal e a interpretação do processo penal, é incorreto. Então, quando é incorreto, né, sempre é bom que a gente fazer aquele marca-texto bem bonitinho, né, bem bonitinho, bem gatinho, não é? Para a gente não errar, tá? Vamos lá. A legislação brasileira segue o princípio da territorialidade para a aplicação das normas processuais penais. Como regra, sim, não é? Como regra, sim. Beleza, certíssimo. O princípio da territorialidade na aplicação da lei processual penal brasileira pode ser ressalvado aqui. Aqui eu tenho a regra e aqui eu tenho a exceção. Pode ser ressalvado por tratados, convenções e regras de direito internacional? Pode. Sem problema nenhum. Até porque, quando se tratar de tratados internacionais sobre direitos humanos, isso aqui vai ser, inclusive, uma norma supralegal. Supralegal. Não é? A lei processual penal aplica-se desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 2º. Certíssimo. A norma processual penal mista, o que é a norma processual mista? É aquela que tem conteúdo de direito penal e aquela que tem conteúdo de processo penal. Então, vai existir normas que vão ter conteúdo de direito penal e de processo penal. Então, tá certo. Constitui exceção. No processo penal, assim como no direito penal, admite-se a interpretação extensiva e a aplicação analógica das normas. Na verdade, está errado. Manuel, por que está errado? Porque no direito penal, a analogia só se aplica em benefício do réu. O que é a analogia? Onde existir a mesma razão, deve-se aplicar o mesmo dispositivo legal. Mas, para o direito penal, essa ideia de analogia só pode ser aplicada em benefício do réu, a não ser isso, negativo. Então, errada aqui a letra E. Quanto à eficácia temporal, a lei processual penal aplica somente aos fatos criminosos ocorridos após a sua vigência. Não, aplica-se de quê? De imediato. Vigora desde logo, tendo sempre efeito. Não existe efeito retroativo para a lei processual penal. Tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos já realizados. Mais uma vez, artigo 2º. Vocês devem estar pensando, Emanuel, é muito
repetitivo. É repetitivo, mas vai fazer o quê? Cair em prova. E é bom que vocês já estão aqui, ó. É repetitivo, se é repetitivo, vocês estão aqui, ó, na mente, já calcificando, não é, a mente em relação a isso aqui. Tranquilo, pô. Tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos. Já falei, instruídos ou não instruídos. Não terá aplicação imediata. O erro está aqui, ó. Terá aplicação imediata, né? Deixa eu botar aqui maiorzinho para vocês verem. A nova lei processual penal é de incidência imediata, pouco importando a fase que esteja o processo. Por isso, ó, que aqui está errado. Então aqui está certo. Pouco importando. O que não pode é nos processos que já foram concluídos, né, findos. Aí não cabe, claro. Não é aplicável aos processos ainda em curso. Errado. É aplicável sim. Não é aplicável aos processos de rito ordinário. Rito ordinário, sumário, sumaríssimo, não importa. É aplicável inclusive aos processos. Ó, aqui que acabei. Não vai ser aplicado ao processo que já terminou, que já foi, todos os seus atos já foram praticados. Aí não cabe. É aplicável somente aos processos ainda em curso ou na fase instrutória, né? Na fase inicial da competência, seja da competência do tribunal do júri ou não. 16. Opa. Em relação à aplicação da lei processual no tempo e no espaço, vigorem, respectivamente, os princípios. Então, vai estar falando em princípios. Você tem um princípio da intercorrência? Não. Por quê? Intercorrência quer dizer o quê? Uma lei vai sendo aplicada, uma lei vai surgindo e eu vou aplicando essa lei, não é? De acordo com a intercorrência que ocorreu naquele momento. Não. Porque, segundo o Código Processual, no artigo 2º, não deve existir uma intercorrência das leis. Deve ser aplicada a imediatidade. Então, ou seja, a lei deve ser aplicada de imediato. Não existe essa intercorrência. Uma vai, outra vem. Não. É aplicado de imediato. Cabe o princípio da territorialidade? Cabe. Não existe pluralidade processual, pessoal. A ideia da unidade processual. A ideia da unidade processual, tá? Não existe retroatividade, nacionalidade, questão da territorialidade, da nacionalidade. Se não existe pluralidade, muito menos vai existir dualidade. Se não existe, não é? Se não existe pluralidade, muito menos vai ter pluralidade, tá? Se não existe dualidade, muito menos vai ter pluralidade. Então não tem nem pluralidade e como também não tem dualidade. Tá certo? Beleza? Vamos lá. E retroatividade? Opa! Irretroatividade não. Por que irretroatividade não? Aqui a gente já falou, pessoal. Nós já falamos. Irretroatividade ou retroatividade deixa para o Código Penal. Aqui, ó, a lei iniciou é daqui para frente. A lei anterior é daqui para trás. Proteção social não, e muito menos pluralidade. Ultratividade é no Código Penal e não aqui. Da personalidade não, da unidade processual sim. Mas está errado aqui por conta de ultratividade e personalidade. Letra E, imediatidade, certo, artigo 2º. Territorialidade, certo, artigo 1º. E da unidade processual. Ou seja, o que fala a doutrina, a jurisprudência? Existe só um processo. E esse único processo é feito por atos processuais.
mas só existe um processo. 17. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a nova lei, que a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Certíssimo. A lei processual penal não admitirá aplicação analógica. Admite sim. A lei processual penal não se sujeitará aos tratados. Se sujeita, artigo 1º. A lei nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata, somente para os novos processos, meu amigo. Somente para os novos processos, não. É para todo processo em curso. A lei nova será aplicada aos fatos pretéritos. Não, é daqui para frente. Questão 18. Em razão da sucessão, cuidado, em razão da sucessão de leis genuinamente processuais penais, será observado nos processos em andamento. Será observado nos processos em andamento. Sistema de fases processuais, não. Sistema de isolamento dos atos processuais, sim. Por quê? O que é o isolamento? É a aplicação do artigo 2º. Né? O que o artigo 2º ele diz? Ó, é o princípio do quê? É o princípio da aplicação do tempus, não é? Regit acto. É a aplicação do tempus regit acto, não é? Então, a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos sobre a vigência da lei anterior, meus amigos. Então, né, vocês têm que se ligar nisso. Tem que se ligar nisso. Então, você tem aplicação imediata. É o tempo, né? Então, pela regra do isolamento dos atos processuais, a lei nova é aplicada aos atos pendentes, tão logo entre em vigor, respeitados os atos já praticados e seus efeitos pela lei anterior. Tá? Então, os atos anteriores serão o quê? Preservados. Por isso eu isolo. Isolamento dos atos processuais. Daqui para frente é um. Daqui para trás é o teu. Isolei. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Princípio do tempus delicti, que é princípio do tempo, né? Qual o tempo que deve ser aplicado ao crime? Qual o tempo do crime? Aqui não é processo penal. Aqui é o artigo 4º do Código Penal. Qual é? Teoria da atividade, né? O tempo do crime, teoria da atividade. Princípio da ultratividade também é aplicado aqui, artigo 3º, esse carinha aqui, ó, Código Penal. Emanuel, o sistema da unidade processual, você não disse que tem como princípio. Ele está falando da sucessão de leis, não é princípio. O princípio realmente é da unidade processual, mas ele está falando da sucessão de leis. Na sucessão de leis eu aplico o sistema de isolamento dos atos processuais. Se liga. 19. De acordo com o Código de Processo Penal, a lei processual penal aplicar-se-á sempre que uma norma prevista na parte geral do Código Penal for desrespeitada. Direito penal é uma coisa, Código de Processo Penal é outra. Apenas quando houver sentença condenatória. Não. Antes da sentença, né, que não pode ser depois da sentença. Imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, meus caros. Ser correto. Muito menos de forma subsidiária. A lei vai ser aplicada, é aquela lei, acabou-se. Ela vai ser a principal. Retroativamente, muito menos. Não existe retroatividade. E para a gente encerrar, quando a lei processual no tempo marca a alternativa correta, um processo que tiver sido encerrado sob a vigência da lei processual anterior deverá ser revisto. Acabou-se. Nada a ver. Sobre a vigência da lei processual anterior, os atos são válidos, não precisam ser revistos.
Se há um processo penal a ser iniciado, deverá ser regido pela nova lei processual, claro, para que seus atos se tornem válidos e eficazes. Certíssimo, letra B. Caso o processo penal já tenha sido iniciado, os atos praticados deverão ser refeitos. Não. Princípio da imediatidade. No Brasil, é adotado no processo penal o sistema da unidade processual, um complexo de atos inseparáveis uns dos outros, e aí todo processo apenas poderá ser aplicado uma lei processual. Muito cuidado com esse tipo de questão aqui, né? Realmente, você tem uma unidade processual? Tem, né? Você tem unidade processual? Tem. Você tem vários atos, não é? Vários atos em um único processo. Mas sempre tenha em mente que a gente está falando da aplicação, não é? Da lei processual no tempo. A gente não está falando aqui se existe o princípio da unidade processual ou não, tá certo? Então, se liga nesse tipo de questão. Então, você tem que ir para o que, a lei processual penal no tempo. Então, o que a questão ela está se referindo. Então, vá sempre no enunciado. E no enunciado, não é? A aplicação aqui é a letra B, não é? A letra B. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, você tem a unidade processual? Tem. Letra D, beleza, não é? Mas se liga, não é? No sistema processual penal brasileiro, um processo em andamento, vamos botar para cá, né? Um processo em andamento, se liga, um processo em andamento poderá sofrer os efeitos de leis processuais diferentes. Então, aqui ele diz, poderá ser aplicada uma só lei processual? Não, porque eu posso ter no processo uma lei nova. Então, eu vou ter o quê? Uma sucessão de leis. Existe unidade processual? Existe. É único processo? É. Mas o processo em andamento, que é único só, poderá sofrer efeitos de leis processuais diferentes. Beleza? Diferentes. Letra E, para a gente encerrar, os atos processuais regidos pela lei processual penal anterior não são considerados válidos. São considerados válidos. Né? Aqui, aplicação aí do artigo 2º. Beleza, pessoal? Então, cuidado na questão. Tem que analisar a questão direitinha para você não se ferrar. Beleza? Então, suave na nave. Né? Muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!